Glória a Deus, aleluia, amém. Você que trouxe sua Bíblia, abre ela comigo em Apocalipse capítulo de número 2. Apocalipse capítulo de número 2, nós vamos continuar o que nós começamos quinta-feira passada. Nós vamos ler do verso de número 8 a 11, tá? Apocalipse 2, verso de número 8 ao 11. Quem achou, diga amém. Amém? É o último livro da Bíblia, irmão. Não tem erro, né? Pega lá no final, volta alguns capítulos para trás, você acha rapidinho. Até o final dessa série de ministrações, você também já vai ter ficado craque em Apocalipse, tem certeza disso. Vamos lá, diz assim: então essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que dizem ser judeus, mas não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguições durante 10 dias. Mas seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Pai, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. E que nós possamos, Pai amado, ter a mente aberta para entender a Tua Palavra, os ouvidos desencerrados, Pai amado, para que a Tua Palavra penetre o mais profundo do nosso coração. Tira, Pai amado, todo e qualquer espírito de confusão que tenta fazer, Pai amado, com que a Tua Palavra não chegue plena à nossa consciência, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Você pode se assentar, você que está em pé, claro, em nome de Jesus. Semana passada, no culto de quinta-feira, nós falamos então da primeira igreja. Para quem não sabe, aqui em Apocalipse, nos primeiros capítulos, né, até o capítulo número 13, na verdade, o apóstolo João, que foi deixado então na ilha de Patmos, porque tentaram matar ele de várias maneiras e não conseguiram, né? E por fim, o único jeito de dar um fim, né, no apóstolo João, foi deixando ele então abandonado numa ilha chamada Patmos, para ver se ele morria lá, né? E enfim, nessa ilha então chamada Patmos, João ele tem uma revelação daquilo que a gente conhece como Apocalipse, ou o fim de todas as coisas. E antes do Senhor começar a revelar tudo aquilo que havia de sobrevir sobre a terra, primeiro ele manda mensagem a 7 igrejas, né, situadas ali na Ásia Menor. Então a primeira igreja, nós falamos dela semana passada, a igreja de Éfeso, que era uma igreja amorosa, que fazia muitas boas obras, né, e por fim, no final ali da sua história, ela começou a perder o amor pela pessoa de Deus, pela obra e para com os santos. E tanto que foi nisso que o Senhor a repreendeu, né? O Senhor disse para ela: eu conheço as suas obras, as suas perseveranças, sei que você odeia as obras dos nicolaítas, que eu também detesto, mas tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E nós aprendemos semana passada que a obra de Deus, ela tem que ser feita por amor. Amém? Você pode fazer tudo, inclusive dar todos os seus bens aos pobres. 1 Coríntios capítulo número 13 vai falar sobre isso. Mas se você não fizer isso com amor, de nada adianta, né? Então a gente aprendeu sobre isso semana passada. E essa igreja que nós vamos falar dela agora, a igreja de Esmirna, né, é uma das igrejas mais difíceis da gente falar sobre ela, porque não é uma igreja que tem um contexto muito bíblico falando dela, né? Não foi deixada uma carta direto para a igreja de Esmirna, né? Paulo não escreveu nada da igreja de Esmirna, os outros apóstolos não escreveram nada sobre a igreja de Esmirna. Tudo que nós temos da igreja de Esmirna está escrito aqui nesses 4 versículos de Apocalipse. E se a gente for observar bem, né, na primeira igreja, a igreja de Éfeso, o Senhor tinha algo contra aquela igreja, tanto quanto em outras mais 4, né? De 5 igrejas, o Senhor ele fala de boas obras, né? Mas também fala de algo que ele tinha contra aquelas igrejas. E apenas 2 igrejas, e a primeira delas é Esmirna. O Senhor não tem o que se queixar daquela igreja, e a gente vai tentar entender o porquê. Nós imaginamos
que no mesmo período que Paulo fundou Éfeso, né? Esmirna também foi fundada. Lá em Atos capítulo de número 19, verso de número 10, vai dizer que a viagem missionária de Paulo pelaquela região da Ásia Menor durou cerca de 2 anos. E nesses 2 anos toda a Ásia Menor, né, conheceu o Evangelho. E então nós acreditamos que nesse tempo, né, então a igreja de Esmirna também foi fundada praticamente próximo ali à data de fundação da igreja de Éfeso. O apóstolo Pedro também, em 1 Pedro 1:1, ele inclui tanto os judeus quanto os gentios, né, de toda a Ásia Menor, a sua carta, a carta de 1 Pedro, né, ele inclui. Então assim a gente entende que também a igreja de Esmirna estava incluída nesse destinatário, mas nós não temos nada profundo sobre ela. Amém? Então, pastor, se a gente não tem nada profundo sobre ela, como que nós vamos aprender com ela? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a perseverança dos santos. Quem está comigo, diga amém. Amém. Perseverança dos santos. A gente consegue aprender muito com essa igreja, porque ela é uma igreja que o Senhor olhava para ela e falava: cara, essa é uma igreja perfeita. Eu não tenho que me queixar contra a igreja de Esmirna. Eles não têm nada que me ofende. Mas a gente olhando para a situação da igreja, aparentemente não era uma igreja tão boa assim. Porque pela aparência, o Senhor Jesus, ao tratar com a igreja de Esmirna, ele fala que a igreja, ela sofria aflições e era pobre. Não era uma igreja que tinha riqueza, era uma igreja pobre e era uma igreja perseguida, que passava por diversos problemas. Só que isso diante de Deus era algo bom, porque enquanto Esmirna ela estava sofrendo as perseguições, enquanto ela estava sofrendo, né, as aflições, as blasfêmias, ou seja, as mentiras dos judeus, né, porque aquela cidade era de uma cultura muito judaica, né? E os judeus, eles não estavam aceitando muito bem o cristianismo. E eles começam então a inventar, segundo a história, né, inventar mentiras contra os cristãos daquela época, naquela cidade. Então Roma começa a perseguir aquela igreja, né? E podemos entender então que enquanto Esmirna estava sofrendo, o melhor estava sendo extraído dela. Eu quero que você grave essa frase. Enquanto a igreja estava sofrendo, o melhor estava sendo extraído dela. Amém? Esmirna significa mirra, tá? Para quem não sabe, especiaria, mirra. E para quem não sabe, para você extrair mirra, né, você precisa então achar um arbusto espinhoso, que a Bíblia não fala o nome dele, só fala que é um arbusto espinhoso, né? E você deve então começar a ferir aquele arbusto com várias incisões, ou seja, com vários cortes. E conforme você vai então cortando, né, ferindo o tronco daquele arbusto espinhoso, sai então a mirra. Ou seja, para você extrair o melhor da mirra, você não pode pegar da ponta, você não pode pegar dos galhos, você tem que ir direto na raiz, no tronco, e começar então a machucar aquela árvore para que se extraia esse óleo. Quem está comigo, diga amém. E era exatamente isso que estava acontecendo com aquela igreja. A igreja estava sendo perseguida, caluniada e deixada no pó, mas o melhor estava sendo extraído dela, porque o que a igreja tem de melhor é a perseverança e a fé em Cristo Jesus Cristo. Amém? Em Jesus Cristo. Então Jesus, ele começa dizendo: olha, essa é a palavra daquele que é o primeiro e o último, daquele que morreu e voltou a viver. Por quê? Porque Jesus Cristo estava dizendo para aquela igreja assim: ei, confiem em mim, eu morri, mas eu voltei a viver. No terceiro dia eu ressuscitei. E conforme vai desenrolando a história, nós vemos que muitos deles seriam entregues até a morte, mas o Senhor Jesus Cristo diz para ele: perseverem até a morte. Porque se vocês acreditarem em mim e entender que eu sou a ressurreição, eu sou aquele que ressuscitou, eu darei a vocês também a coroa da vida. Amém, querido?
Muitas das vezes, e é por isso que eu acho esse tema tão importante, a perseverança dos santos, porque muitas das vezes nós vamos ser colocados em situações onde nós vamos ser provados, não para que o inimigo tenha vitória sobre nós, mas para que o Senhor possa então extrair o melhor que há em nós. A perseverança, a fé, o amor, a confiança nele, isso é o melhor que nós temos. E muitas das vezes isso só é extraído de nós quando nós passamos por um problemão. Quem já ouviu a frase, se não vem por amor, vem pela dor? Espero que não seja sua situação, que você não venha ao Senhor Jesus Cristo pela dor. Mas sabe, muitos cristãos, se não passar pela dor, eles abandonam o Cristo que um dia se entregou por eles. Essa é a realidade. Eu entendo que na vida de um cristão ele é constantemente provado, justamente para ele não esquecer a quem ele pertence e de onde ele veio e para onde ele vai voltar. Quem está comigo, diga amém. Amém? A igreja passou por isso. E apesar de Esmirna morar numa cidade rica, porque para quem não sabe, a cidade de Esmirna era um portuário, ou seja, ela tinha um porto, né, onde as grandes navegações paravam ali com mercadorias, enfim, então girava muito dinheiro naquela cidade. Embora, né, eles moravam numa cidade rica, eles eram pobres, porque naquele tempo o levante contra os cristãos foi tão grande, né, que eles então eram desprezados, menosprezados e até mesmo ignorados pela sociedade, cumprindo assim aquilo que Apocalipse mais para frente vai dizer, né, que aquele que não tiver a marca da besta em sua mão, ele não vai poder comprar e nem vender, ou seja, possivelmente ele vai passar necessidade. Era o que a igreja de Esmirna estava sofrendo, ela estava passando necessidade. E pasme você, pode ser que nós como igreja, nós que entendemos e servimos a Cristo, podemos chegar na mesma situação. Por isso é importante nós sabermos como lidar quando esse tipo de tribulação chegar na nossa vida. É por isso que nós precisamos entender a questão da perseverança dos santos. Porque se você entender isso nessa noite, irmão, nada vai poder parar você, nada vai poder te abalar, sabe? Porque se existe algo que alerta o homem, deixa ele em estado de desespero, é a falta de dinheiro. Pastor, discordo. Então é porque nunca faltou dinheiro na sua casa. Porque a gente sabe que falta de dinheiro hoje em dia é falta de alimento. Falta de dinheiro é falta de recurso, falta de investimento, não é verdade? Falta de um teto, porque seja lá você ter financiado uma casa ou você está alugando uma casa, se você não tem dinheiro para pagar, logo você vai ser chutado de lá, não é? Então a falta de dinheiro, ela alarma o homem, ela começa então a causar um certo desespero, e era justamente o que os cristãos estavam sofrendo naquele momento. Mas o Senhor vira para eles, e naquele cenário caótico de extrema pobreza, de extrema dificuldade, Ele fala assim: vocês são ricos. Você consegue entender isso? Às vezes nós lemos a Bíblia e parece que Deus, Ele está sendo irônico, mas Ele não estava sendo irônico. Mais para frente nós vamos falar sobre a igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia, lá em Apocalipse capítulo número 3, ela batia em seu peito e dizia assim: rico nós estamos, porque eles tinham muita grana, né? Rico nós estamos e não nos falta nada. Mas Deus libera uma sentença sobre a vida deles e diz assim: vocês dizem que são ricos, mas vocês não passam de um bando de desgraçado, pobre, miserável, e vocês estão nu. Pastor, pesado essas palavras. Sim, ainda bem que não foi eu que falei, foi Deus. Agora, olhando para uma igreja que de fato era pobre financeiramente falando, Deus fala: vocês são ricos demais. Por quê? Porque nós entendemos aquilo que está escrito em Mateus capítulo de número 6, que os nossos tesouros não são terrenos, mas nós estamos acumulando tesouros celestiais. Quem está comigo, diga amém. Nós estamos acumulando, sim. Por isso a palavra de Deus vai nos alertar a buscar em primeiro lugar, Mateus 6,36, em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque lá está o nosso tesouro, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas, porque onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Ou seja, aquela igreja, por mais que fosse pobre financeiramente falando, ela era rica em espírito, porque ela conseguia suportar qualquer coisa, inclusive o sofrimento, em nome de Jesus. E, portanto,
Eu entendo que tratamos da pobreza, tratamos da questão da riqueza espiritual, mas tem algo que me pega aqui. Os judeus estavam levantando blasfêmia contra a igreja de Esmirna. O que me preocupa nos dias atuais, preste muita atenção nisso. O que me preocupa nos dias atuais não são aqueles que não conhecem o Senhor Jesus Cristo, o que eles falam de nós ou deixam de falar. Mas o que me preocupa nesses dias são que pessoas que conhecem a Cristo e dizem professar a mesma fé que nós, se levantam contra nós, na verdade não contra nós, mas contra a palavra de Deus. Isso me preocupa. Os judeus eram conhecedores da palavra, eles conheciam toda a lei. E se a gente for observar na trajetória de Cristo, até mesmo os fariseus, os saduceus reconheceram que ele tinha algo especial, que ele vinha de Deus. Até porque Nicodemos fala com Jesus e ele diz: mestre, ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Ninguém pode fazer, e o Senhor faz. Nós entendemos que Deus está com você, mas nós estamos contra você, porque você ofende a nossa religião. Sabe o que me preocupa, irmãos? É que muitos de nós carregamos um emblema de religiosidade, dizemos: eu sou crente. Crente até o diabo é. O pastor Ademir pregou sobre isso, né? O diabo crê e ele se estremece. Diferente de muitos de nós que às vezes cremos em Cristo, mas vivemos, né? Ou nos movemos como se ele nunca tivesse existido para nós. Isso é um problema. E existem igrejas se levantando contra a palavra de Deus, dizendo que está tudo bem você viver uma vida toda torta, que no final você será salvo. Essa é a verdadeira blasfêmia, porque não existe isso na palavra de Deus. Muito pelo contrário, a palavra de Deus vai nos dizer que pela graça nós somos salvos. Isso não é dom do homem, mas é dom de Deus para que ninguém se glorie. Tiago capítulo de número 2 vai nos dizer que não somente por fé nós somos justificados, mas também por obras. E vai dar o exemplo de Abraão e de Raabe, a prostituta, como eles creram, mas também tiveram obras para ser justificado, né? Paulo, em todas as suas cartas, Filipenses, Colossenses e Tessalonicenses, ele diz para aquelas igrejas, ele diz: ei, procure se manter santo, afaste do mal, se livra do pecado, foge de toda fornicação, de toda mentira, de toda inveja, de toda bebedice, de todo homossexualismo, de tudo aquilo que fere a santidade de Deus em você. Quem está comigo, diga amém. Ou seja, essas verdades bíblicas não podem ser distorcidas dos nossos tempos. Não poderia, mas já estão sendo distorcidas. E o que mais me preocupa nos dias de hoje, que a gente pode aprender com essa igreja, é que irmãos, conhecedores da verdade, se levantarão contra nós, querendo, sabe, ofender a verdade que não é nossa, mas é uma verdade bíblica. Então os judeus se levantaram, sabe, e o Senhor chamou eles de falsos judeus. E nós precisamos entender isso. Eu não vou ler, mas para a gente ganhar tempo, até porque eu estou sem relógio aqui, 8h16, acabei de ver. Mas o próprio Jesus teve problema com esses tais judeus. João capítulo de número 8, você pode anotar para ler em casa. João 8, 39, 47. Os judeus começam um debate com Jesus Cristo, e ele fala: mas Senhor, o nosso pai é Abraão. E Jesus vira para eles e fala assim: não, se Abraão fosse o pai de vocês, vocês reconheceriam que eu vim de Deus. Mas Deus está conosco. Não, não está, porque senão vocês não se opunhariam à verdade. Jesus está dando uma aula aqui para os judeus. Paulo, lá em Romanos capítulo de número 2, verso de número 17 ao verso de número 29, vai estar falando sobre aqueles que dizem ser judeus, mas não são. A mesma palavra que Jesus usa para relatar esses religiosos aqui que perseguiam a igreja juntamente com Roma. Paulo vai dizer assim: eles se dizem judeus porque eles estão circuncidados ou porque eles entendem a lei, mas de fato eles não são. Muito pelo contrário, eles já foram entregues para Satanás, porque é verdadeiro judeu. E ele estava falando daqueles que foram então povo escolhido de Deus. O verdadeiro judeu é aquele que é circuncidado no coração e não na pele. Pastor, não entendi nada que você falou. É que o verdadeiro judeu, para ser considerado, né, um verdadeiro judeu, ao 8º dia de nascimento, né, ele se circuncidava, tá? O homem, ele se circuncidava. Então os judeus daquela época estavam menosprezando os cristãos, porque os cristãos, os gentios, aqueles que não eram da linhagem judaica,
né, serviam a Cristo, mas eles estavam dizendo para eles: vocês precisam se circuncidar para de fato vocês pertencerem a Cristo. Paulo disse: negativo, isso é uma falsa doutrina, porque a verdadeira circuncisão vem no coração. Pastor, o que a gente aprende com isso, irmão? Cristianismo de verdade não é essa casca que você vê por fora, mas é aquilo que você carrega aqui dentro. A palavra de Deus diz que a verdadeira religião é cuidar dos necessitados, dos órfãos e das viúvas. Essa é a verdadeira religião. Quando nós vamos ler sobre Cristo falando sobre a verdadeira religião, é algo absurdo, porque Ele vira para nós e fala assim: aquilo que sua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo, cara. Quando você for dar esmola, não grava um filminho mostrando que você é bom, não. Faz isso em secreto, porque o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Você não precisa aparecer para ninguém. Quando você for orar, você não precisa ficar em pé igual os fariseus, os religiosos da época. Fica em pé nas sinagogas e na esquina, né, orando em voz alta para todo mundo ver quando ele está orando. Não, mas tu, quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, que o Pai que te vê em secreto te recompensará em secreto. Você, quando for jejuar, você não precisa ficar abrindo a boca para todo mundo. E eu estou falando de verdadeira religião, amém? Quando você for jejuar, você não precisa abrir a boca falando: ei, eu estou em jejum faz tanto tempo e eu estou fazendo isso, aquilo e aquilo outro. Não, mas tu, quando for jejuar, não se mostre abatido, muito pelo contrário, lave o seu rosto, unja a sua cabeça e parece diante dos homens como se você não estivesse jejuando, como se você não estivesse fazendo nada, porque isso não é para os homens, isso é para o Pai que está no céu. Ou seja, a verdadeira religião não é a casca que está fora, mas o coração entregue aqui dentro. O amor pelos perdidos. Amém? Em nome de Jesus. Então não se deixe confundir com esses que dizem que são, mas não são. Pastor, como identificar os que dizem que são, mas não são? Falei um pouquinho disso na ministração passada. Se você quiser, tem no YouTube, você pode pesquisar, né, o que o Espírito diz à igreja, a igreja de Éfeso. Eu falei muito sobre isso, então vou resumir para você. Pelos frutos se conhece a árvore. Então toma cuidado. Esse é o primeiro ponto: pelos frutos se conhece a árvore. E o segundo ponto, pastor, se tem coerência bíblica. É simples assim. Você quer ver um falso cristão? Ele sempre está falando daquilo que ele acha e nunca sobre aquilo que a verdade, que a palavra de Deus fala. Ele tem muito achismo e pouca Bíblia. E isso é um problema, porque nós somos cristãos, nós entendemos que a gente tem que ter muita Bíblia e pouco achismo. Eu falo que a Bíblia diz que é certo e é errado. Então se a Bíblia aponta como certo, eu digo que é certo. Se a Bíblia aponta como errado, eu digo que é errado. Por isso muitas pessoas têm preguiça e talvez até raiva de discutir comigo, porque eu nunca falo sobre aquilo que eu acho, mas eu falo sobre aquilo que a palavra diz. Se você já entrou numa discussão comigo, e eu não digo discussão de ficar bravo e a gente sair do sério, não. Discussão mesmo para debater algum tema. Eu não debato nenhum tema fora da palavra de Deus, porque isso aqui é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu me guio através da palavra. Aquilo que foge da palavra é só sabedoria humana, e a sabedoria humana para Deus e nada é a mesma coisa. E é um pouco quanto engraçado, porque às vezes a pessoa me pergunta uma coisa simples e eu volto lá no Gênesis. Eu volto no Gênesis e faço toda uma história para chegar no ponto que eu preciso. Por quê? Porque é assim que um cristão deve se comportar. Ele deve conhecer a palavra que aquele que o criou deixou para ele. Como diz o profeta Oséias: o meu povo perece por falta de quê? Conhecimento. E por que o povo perece por falta de conhecimento? Porque a nossa geração é uma geração preguiçosa. E relaxa, porque eu já estou terminando. E eu não estou aqui para ofender a nossa geração, até porque eu faço parte dela. Mas hoje eu conversava com a minha esposa vindo para cá, né, e eu falava com ela, eu realmente falava assim, num tom de indignação. Eu falei: mano, não chama ela de mano, senão ela me dá um tapão na cabeça, né? Eu falei: amor, a gente está criando gente burra. Os carros hoje, eles estacionam sozinhos, mudam de marcha sozinho, eles têm câmera em todos os lados para você ver, né, 360 graus diante de você. Ou seja, nós estamos criando uma deficiência no ser humano. Falei, daqui uns 15 anos talvez não vai mais existir carro manual, né, que tem que passar a marcha na sociedade. Pastor, qual que é o problema? Isso é praticidade.
Tudo bem, eu não sou contra a praticidade, eu não sou contra a modernidade, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a modernidade e a praticidade muitas das vezes deixa a gente preguiçoso, e preguiça ainda é pecado, a Bíblia diz isso. E todo preguiçoso fica burro, porque se você tem uma máquina para fazer tudo aquilo que você precisa, antes você não precisa saber de mais nada. Antigamente, pelo menos na minha época, a gente decorava tabuada. Hoje em dia eu não sei se na escola tem nem tabuada mais. Por quê? Porque hoje em dia uma criança de 3, 4 anos de idade já está andando com um celular desse na mão e está tudo certo. E aí você pergunta para ela, 9 vezes 10, ela vai lá e faz 9 vezes 10, sendo que é uma conta simples. Não vou perguntar para o Isaías que ele vai errar. Esses dias ele falou que 5 vezes 15 para mim, 5 vezes 5 para mim era 15, eu fiquei triste. Agora eu te desmascarei, né, mano? Mas é brincadeira, é porque falou sem pensar, né? Eu sei que ele é um cara inteligente, mas esse é como se diz, o futuro da nossa geração. Porque a modernidade está criando pessoas preguiçosas. Hoje a gente tem um Google. Terça-feira na célula a gente foi discutir um assunto e a gente não lembrava onde estava, a gente deu um Google. Então a ferramenta é uma bênção, porque às vezes a gente de fato não lembra onde está, a gente dá um Google. O problema é quando a gente vive de Google em Google e a gente não gasta tempo com as escrituras. Porque se eu precisar de alguma coisa, eu vou pesquisar no Google e vai me mostrar exatamente onde está, irmão. Você pode até pesquisar no Google e saber aonde está e ler aquilo que está escrito, mas se você não gastar tempo para entender o contexto e o que há por trás daquele contexto, ou seja, se aprofundar nas escrituras, infelizmente, quando você for tentado pela palavra, você vai cair. Credo, pastor, Deus me livre. Gente, o diabo tentou Jesus na palavra no deserto. Você pode ler isso. O diabo tentou Jesus na palavra, e Jesus debateu com o diabo na palavra. Se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Nem só de pão viverá o homem, está escrito. Se tu és filho de Deus, te atira desse monte. E aí ele cita o Salmo 91 para o dono do Salmo 91. É uma piada, né? Ele dará ordem aos seus anjos para que te guarde, para que você não tropece. Jesus falou assim, está escrito isso mesmo, parabéns, vi que você lê a Bíblia. Mas também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Porque se você só ler um texto, não entender o contexto e não entender que existe fundamentos para aquilo, você cai. E por último, ele leva Jesus no mais alto monte, mostra todas as riquezas e todas as belezas e fala, se você prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo isso. Gente, Jesus rebate ele na palavra e diz, arreda de Satanás, porque está escrito, somente a Deus adorarás e somente a Ele prestará culto. Pastor, como você sabe de tudo isso? Lendo a Bíblia. Nós temos um episódio para eu caminhar para o final, onde o salmista Davi, que agora rei Davi, queria trazer a arca de Deus para Jerusalém. E ele cria um carro de boi novinho, e ele coloca a arca no carro de boi e traz. E a arca simbolizava a presença de Deus. Presta atenção nisso. A arca simbolizava a presença de Deus. Então ele traz em cima do carro de boi, e os bois tropeçam, e a arca vai cair. E um homem chamado Uzá estende a mão para segurar a arca, e Deus mata ele na hora, porque ninguém podia tocar a arca da aliança. Pastor, mas a intenção de Uzá foi boa, foi de segurar a arca. Sim, mas estava escrito que ninguém podia tocar na arca. Ninguém. E sabe o que é engraçado? Que você lendo essa história, você vai entender. Pô, beleza, os caras errou. Os caras construíram um carro de bois. E o que tem de mais nisso? Simples. A simbologia do boi na Bíblia. E se a gente gastasse mais tempo lendo, a gente saberia disso. A simbologia do boi na Bíblia significa a força do homem, resultados rápidos. Então eles criam um cenário onde eles querem trazer a presença de Deus na força do homem e mais rápido, porque tudo para o homem é para ontem. Por isso que a gente vive numa geração ansiosa, porque conforme as coisas foram evoluindo, né, tudo foi ficando para ontem e a gente foi ficando doente. Mas deixa eu tratar no seu espírito nessa noite, irmão. Deus não se rendeu à cultura da velocidade.
Ele ainda tem o seu tempo pré-estabelecido para todas as coisas. Ele não está atrasado. E Ele também não se adianta. Ele se movimenta no tempo dele. O convite dele para mim e para você é: se movimente no meu tempo. Saiba esperar. Não se desesperem. Eu nunca perdi o controle desde a fundação do mundo. Não vai ser agora que eu vou perder o controle. Irmão, existe uma frase que eu gosto de falar, e eu vou falar para você de novo para alimentar o seu espírito. Se Deus nunca falhou com ninguém, me mostra na palavra com quem Deus falhou, com quem confiou em Deus e foi desamparado. Me mostra. Não há ninguém sequer que confiou no Senhor e se movimentou no tempo dele, que foi desamparado por Ele. Você acha mesmo que na sua vez Ele vai fraquejar? Você acha mesmo que na sua vez Ele vai se esquecer de você? Você acha mesmo que na sua vez Ele vai te deixar de lado, vai deixar você passar necessidade? Irmão, Deus nunca falhou com ninguém. Não é com você que Ele vai falhar. Por favor, ministra isso na vida da pessoa que está do seu lado. Vira para ela e diga isso. Fala assim: Deus nunca falhou com ninguém. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, por gentileza. Ministra, né? Fala assim: não é com você que Ele vai falhar. Pastor, não tem ninguém do meu lado. Certeza? Olha direitinho, porque na minha conta aqui deu par. Mas tudo bem. Por que eu pedi para você repetir isso, irmão? Porque é importante a gente carregar isso. Mas pastor, hoje, nesse exato momento eu estou passando necessidade. Mas você é rico. Mas cadê o dinheiro? Não, você não é rico por aquilo que você tem aqui fora. Você é rico pela convicção que você carrega aqui dentro. E a convicção que a gente carrega aqui dentro é justamente essa: Deus nunca falhou com ninguém. Não é comigo que Ele vai falhar. Eu vou esperar o tempo do Senhor, eu vou esperar o direcionamento do Senhor, eu vou me aprofundar naquilo que Ele prometeu para mim, porque tudo aquilo que Ele prometeu nesse livro, eu creio, eu tomo posse para a minha vida. Eu creio, sabe, que se eu confiar no Senhor Jesus Cristo e entregar a minha alma de todo o coração para Ele, não somente eu serei salvo, mas toda a minha casa. Eu confio nisso, sabe, eu confio que se eu buscar primeiro o reino dos céus, sabe, fazer aquilo que é dele, buscar a Ele, amar a Ele de todo o meu coração, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Isso quer dizer na área financeira, né, na área material, na área conjugal, todas as outras coisas me serão acrescentadas. Ou seja, Cristo está falando assim: ei, eu sei de tudo aquilo que vocês precisam e eu vou providenciar, só que você precisa tirar o pé do acelerador e deixar com que eu cuide de algumas coisas. O problema é que você quer resultados rápidos. Você construiu uma carroça de boi e você está tentando puxar minha presença para onde você quer levar. Eu não me movo mediante ao esforço humano, eu me movimento pela minha graça. Só que para você entender a graça, você precisa entender o fator Kairos de Deus. Deus não se movimenta no Cronos. Pastor, o que é o Cronos? É o relógio que a gente tem, as 24 horas. Não, a linguagem do céu não é uma linguagem que tem 24 horas. A linguagem do céu é uma linguagem que existe uma eternidade. Antes mesmo de você chegar no seu amanhã, Deus já está lá. O dia que a gente entender isso, a gente para de ser ansioso, a gente para de ser preocupado, a gente para de se tornar depressivo, a gente para de descabelar. Por quê? Porque Deus já está lá. Deus não se movimenta no tempo, Ele está além do tempo. A palavra de Deus diz que todos os meus dias já foram escritos no seu livro, antes mesmo que eles viessem a existir. Irmão, presta atenção. Aquilo que você está passando hoje, o Senhor já sabe. Não se preocupe. Por que, pastor, que eu não preciso me preocupar? Porque o amanhã, porque a minha Bíblia e a sua Bíblia, que é a palavra de Deus, me garante que no amanhã o Senhor está lá. E o que Ele está fazendo no amanhã? Eu vou te falar o que Ele está fazendo lá. Ele está dizendo para mim e para você: o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu estou lá no outro dia te esperando para te dar vitória. Eu estou lá no outro dia te esperando para te trazer alegria de novo, a vontade de viver de novo, aquele brilho nos olhos de acordar e falar: meu Deus, mais um dia para eu botar o pau para quebrar e fazer as coisas acontecer. E pastor, o que isso tem a ver com Esmirna? Porque só anda nessa movimentação de Deus quem tem a perseverança. É a perseverança dos santos. E para a gente encerrar, Cristo, através dessa igreja, nos mostra que nós não devemos temer a perseguição e nem mesmo a morte por amor dele.
Eu quero ler algumas passagens, porque eu gosto de trazer fundamento bíblico. Mateus 5, 10 ao 12, e eu vou ler bem rápido para a gente caminhar para o final. Mateus 5, 10 ao 12 diz: bem-aventurados que sofrem a perseguição por causa da justiça. Que justiça minha, pastor? De Deus, tá? Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Aí o Senhor encerra dizendo assim: se alegrem muitíssimo, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está dizendo: você está sofrendo, você está sendo perseguido, estão mentindo ao teu respeito, pode ficar feliz, porque grande vai ser o seu galardão. Você não precisa se defender, eu sou a justiça. Irmão, a justiça de Deus não erra. É incrível. Quem te garante isso, pastor? A palavra. A palavra diz que tudo aquilo que o homem ele plantar, certamente ele colherá. Então, mentindo ao seu respeito, pode ficar tranquilo. Quem planta mentira, colhe mentira, meu irmão. Sim, então te perseguindo, pode ficar tranquilo. Quem planta perseguição vai ser perseguido um dia. Quem planta desonestidade vai ser, derrubado por uma honestidade. Entenda isso, a justiça divina não é. Mas pastor, isso está muito vingativo. Não, é a justiça de Deus. Mas eu não estou vendo nada acontecer. Deus não precisa fazer nada para te provar que Ele é Deus, Ele é. Entenda isso nessa noite. Mateus 16, 24 a 27 diz: então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Portanto, quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que poderá o ser humano dar em troca da sua alma? Mas o Filho do Homem virá na glória de Deus Pai com os seus anjos, então recompensará cada um de acordo com as suas obras. Eu não sei se você prestou atenção, mas no capítulo de número 5, o Senhor falou de uma provação, mas no final Ele dá uma recompensa. Ele fala assim: olha, fica feliz, porque grande será a sua recompensa nos céus. Amém? Mateus 16, ele também fala a respeito de você, às vezes até mesmo perder a sua vida. E está falando de morte mesmo, por amor de Jesus, mas não somente morte. Às vezes, sabe, para a gente seguir a Jesus, a gente tem que deixar de fazer algumas coisas que a gente está com vontade de fazer, aquilo que Ele está mandando. Coisas que não são pecado, porque o pecado é uma obrigação a gente abandonar. Mas coisas boas, como por exemplo dormir. Às vezes o Senhor Ele te acorda na madrugada, você está morrendo de vontade de dormir, vai orar um pouco, irmão. Isso é perder um pouquinho da sua vida para ganhar a vida de Jesus em você, amém? Quem está comigo, diga amém. Glória a Deus. Tem uma pessoa aqui comigo, mas eu já estou acabando, não tem problema. Até no final todos estarão comigo, em nome de Jesus. Sabe, 2 Timóteo 4,8, o Senhor Jesus Cristo diz para nós: ser fiel até a morte. Na verdade, 2 Timóteo 4,8 diz: desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo aqui ao seu filho na fé, Timóteo, está falando assim: olha, desde agora a coroa da justiça de Deus está guardada para mim, só está esperando eu chegar lá. Mas essa justiça, essa coroa de justiça não vai ser dada somente para mim, mas todos aqueles que amam a vinda de Jesus Cristo. Apocalipse 2,10, nós lemos, o finalzinho do verso 10, é outra promessa do Senhor: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2, final do verso 11. Pastor, e o que é essa segunda morte? Apocalipse capítulo de número 20, verso de número 14 e 15 diz: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. E essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Ou seja, Cristo está dizendo para você nessa noite: se você perseverar até o fim, se você aguentar as pontas, se você segurar a sua onda, fica tranquilo, você não sofrerá o dano da segunda morte.
Você não será jogado no inferno. E quer uma bênção maior que essa? Já não basta sofrer nessa vida, você quer mesmo sofrer no inferno? É uma pergunta até quanto idiota. Se eu perguntar aqui para todo mundo, quem quer ir para o inferno? Ninguém levanta a mão. Deixa eu fazer o teste, né? Só para eu ver se eu não me surpreendo. Quem quer ir para o inferno, gente? Graças a Deus. Quem quer ir para o céu? Amém? É simples da gente entender. Pastor, e como que eu chego no céu? Dessa maneira, suportando as aflições, suportando os dias maus, mas nunca perdendo a convicção de quem é aquele que te formou, de quem é aquele que te criou e o que ele tem preparado para você. A mesma pergunta que eu fiz no culto passado, e eu acho que eu vou fazer em todos os cultos. Fica de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Eu acho que eu vou fazer em todos os cultos essa pergunta, porque ela tem um fundamento tremendo. Mas quanto vale 80, 90, 100 anos de vida nessa terra comparado a uma eternidade? A gente consegue mensurar quanto tempo tem 80 anos, porque eu conheço pessoas de 80 anos. Eu sei mensurar quanto tempo tem 90 anos, porque eu conheço pessoas de 90 anos, de 100 anos. Eu consigo mensurar isso em questão de tempos. Eu consigo entender que a pessoa está vivendo 10 séculos ali. Consigo entender que ela está vivendo 3 gerações. Mas quem consegue mensurar quanto tempo tem a eternidade? Quanto tempo é o infinito? É isso que Deus tem para você. Uma vida plena, sem sofrimento, sem dor, sem choro, sem morte, sem necessidade alguma. É isso que Ele tem para você. Não por 100 anos, não por 90 anos, não por 80 anos, mas para toda a eternidade. Amém? Feche seus olhos e encurva sua cabeça. Pastor, eu sinto que eu preciso dar um passo atrás hoje e parar de caminhar do jeito que eu estou caminhando. Eu não estou te convidando simplesmente para aceitar Jesus. Talvez você nunca fez isso. Pastor, nunca aceitei Jesus, hoje é dia. Pastor, aceitei Jesus, mas costuma andar como se eu nunca tivesse aceitado. Ok, hoje também é seu dia, porque Ele está aqui. E aquilo que nós declaramos no louvor não foi somente meras palavras da boca para fora. Ele está aqui trazendo salvação e libertação e cura para você nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, eu não costumo fazer isso nas quintas-feiras, mas eu vou fazer hoje. Se você sente que você precisa se reconciliar com Deus, ou se conciliar caso você nunca se conciliou com Ele, sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Faça isso rápido, em nome de Jesus. Pastor, sinto que eu preciso voltar para Deus. Sinto que eu preciso, na verdade, me entregar pela primeira vez a Jesus. Ótimo. Faça isso nessa noite.